Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós chamamos, nós te glorificamos, nós chamamos o Senhor para estar conosco. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar conosco. Nós pedimos, Senhor, revela-te a nós aquilo que o Senhor quer que nós entendamos aqui da tua palavra. Revela, Senhor, abre os nossos olhos, tira toda escama, abre os nossos ouvidos para que a gente ouça a tua voz, em nome de Jesus, através do profeta Daniel, em nome de Jesus. Bora então. Partiu. O autor é Daniel. Então, quem escreveu esse capítulo é Daniel. Aqui fala que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Contemporâneo de Jeremias e Ezequiel, que foi exilado na Babilônia, junto com outros jovens de linhagem real. As evidências contidas no livro sustentam que sua autoria seja mesmo de Daniel. Além disso, o próprio Jesus confirmou a autenticidade da autoria e das profecias de Daniel. Basicamente, a autoria de Daniel nunca foi questionada, exceto por Pórfiro, no século III, até que surgiu uma crítica superior no século VII. Então, aqui Daniel, ele viveu junto com Ezequiel e Jeremias, que são os dois últimos capítulos que nós lemos. E é muito interessante a gente ver isso, né? Porque agora a gente vai ver mais um lado da história. Daniel devia estar no final da adolescência quando foi levado junto com seus amigos para a Babilônia, a fim de servir na corte de Nabucodonosor, possivelmente em 605 a.C., durante o primeiro de muitos exílios. Mais exílios se seguiram em 597 e 586. Olha aí para você ver, né? Não foi uma vez só, não foi só um profeta. E qual foi a data então? Durante grande parte da história cristã, estudiosos da Bíblia postularam que Daniel escreveu esse livro durante sua vida, durante a vida toda. Os eventos relatados no livro se estendem por um período entre 605 e 536 a.C., no ano terceiro do reinado de Ciro. Esse livro provavelmente foi concluído no ano 530. Bom dia, Lê, graça e paz, bom dia, bom dia. Eu ainda não comecei no capítulo, eu tô falando um pouco sobre a vida de Daniel, porque eu acho muito interessante a gente fazer essa introdução falando sobre o significado, né, o capítulo, o propósito. Aqui na Bíblia da Mulher, ó, tem essa parte aqui, onde fala, faz um estudo, chegou na hora, Valéria falou. Bom dia, Bispa Dulce, bom dia, mamãe. No final de semana a gente sempre começa um pouquinho mais tarde, né? 7h30 ainda tá na hora. Então,
Deixa eu ver aqui o que é mais importante a gente falar, né? Vamos falar do propósito. Os eventos registrados e profetizados no livro de Daniel incentivavam e consolavam os judeus da época de Daniel. Embora estivessem derrotados e espalhados no exílio, seu Deus permanecia no controle da história. Para aqueles que serviram aos outros deuses, a mensagem de soberania de Israel sobre todos os deuses era comunicada com clareza. Então, o que a gente vê aqui é que Daniel, ele traz mais clareza. Eu acho que por ele ser mais jovem, né, às vezes, então a linguagem dele aqui, ó, esse livro foi escrito na Babilônia, onde Daniel passou toda a sua vida adulta. Então, ele foi para a Babilônia adolescente. A serviço de três regentes diferentes. Então, ele passou por 3 governos diferentes lá na Babilônia. Os eventos registrados por Daniel estenderam-se até 506 a.C., até o ano 3º do reinado do rei Ciro, o Grande da Pérsia. Deixa eu ver aqui. É interessante notar que o livro de Daniel foi escrito em 2 línguas, aramaico e hebraico. Aramaico era a língua oficial do Império. Mesmo nos dias de hoje, poucos documentos oficiais são escritos em aramaico. E aqui o tema, então, sobre o que vai falar, né? Normalmente esse livro é dividido em 2 partes principais. A primeira registra as histórias de Daniel e seus amigos, sendo principalmente uma narrativa histórica. O livro de Daniel pertence à literatura apocalíptica. Ele traz revelação e divulgação do que vai acontecer, né? Sonhos, visões ou símbolos. É impossível ler o livro de Daniel sem reconhecer a mensagem clara de que o Deus de Daniel é soberano e que o seu reino é eterno. Essa mensagem não somente consolava e fortalecia os judeus dos dias de Daniel, como também proporcionava consolo e força através das gerações diante das incertezas de cada época. Amém? Então, bora começar aqui com Daniel, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver até 3, do 1 ao 3. Daniel, hoje, do 1 ao 3, tá? Bora. Deus nos abençoe e fale muito conosco. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então aqui Daniel data o sítio de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Jeremias no ano 4º. Essa discrepância pode ser explicada pela diferença entre os sistemas babilônicos e judaicos de datar o reinado de um rei. Em Judá, o ano de ascensão ao trono era contado como o primeiro ano, e não era assim na Babilônia. Então, tem uma divergência aqui, né? Porque lá em Jeremias ele fala uma data e aqui em Daniel fala outra data. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tanto que no Novo Testamento mesmo tem vários relatos, né? Que fazem, que são contados de maneiras diferentes. Mateus contou de um jeito, Marcos contou de um outro. Cada um tem uma visão da sua perspectiva. Versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro,
do seu Deus. Então, o versículo 2 aqui fala sobre a remoção de alguns utensílios da casa de Deus e o seu envio para a casa de um outro Deus, que simboliza um suposto poder maior do Deus de Nabucodonosor sobre o Deus de Israel. Essa ação serve de introdução ao tema principal do livro de Daniel, que é a soberania de Deus. Então, eles queriam mostrar isso, né? Que o Deus de Nabucodonosor era maior, mas claro que eles não vão nunca, né, conseguir isso. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, eles escolheram alguns jovens para treinar eles. O treinamento de jovens promissores nas nações conquistadas, como Daniel e seus amigos, era coisa comum no reinado de Nabucodonosor. Não houve menção dos pais de Daniel, que podem ter sido levados para a Babilônia. Então, provavelmente ele foi separado dos seus pais aqui, né? Nesse livro, o termo também é usado para falar de sacerdotes pagãos, tal. Então, aqui, Daniel e os seus amigos foram escolhidos para ser ensinados, treinados pelo rei Nabucodonosor. Então, eles foram levados cativos para ficar lá. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias. O nome de Daniel, então, passou a se chamar Beltesazar. Ananias passou a chamar Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Então, aí que veio os nomes, né? Que não eram verdadeiramente os nomes deles. Olha aí, pra você ver. Quem lembrava disso, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, na verdade, tinham outros nomes. A gente conhece como esses, né? Então, aqui nos versículos 6 e 7, todos os nomes dos 4 jovens judeus continham alguma forma de variação dos nomes hebraicos para Deus. Daniel é Deus é meu juiz. Misael é quem é como Deus. Para você ver que já começa aqui. Ananias, Javé é gracioso. Olha que lindo, gente. Gostei desse nome. Azarias, Javé é meu ajudador. Seus novos nomes babilônicos continham referências aos deuses pagãos. Apesar do ambiente pagão em que passaram a viver e dos novos nomes, esses jovens tinham convicção de quem eles eram e quem deviam lealdade. Já me dá vontade de chorar aqui, gente. Hoje eu tô emocionada, hoje eu tô sensível, porque a gente vê
Deus é maravilhoso, né? E Ele tem o propósito dele. Vamos ler então o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha que decisão sábia. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, ages com os teus servos. Então aqui ele já começa com uma aula. Daniel dá uma aula aqui, ele dá um show, né? Falando aqui, eu não quero me contaminar com essa comida, com essa bebida. E você pode ter certeza que você me dando o fruto da terra, né, os legumes e água, eu vou passar muito bem. Porque aquele que me fortalece é Deus, né? Ele não falou isso daqui, mas tenho certeza que esse era um dos propósitos. Então ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. E a gente se contamina com tanta coisa, né? É tanta coisa que a gente come e bebe, que assim não está escrito. Se a gente for parar para pensar realmente, né? No versículo 8, Daniel não queria se contaminar, comendo alimentos impuros ou que tivessem sido ofertados a ídolos pagãos antes de serem servidos à mesa do rei. Comer o alimento ofertado a um deus pagão era indicação de lealdade àquele deus. Devemos nos maravilhar no profundo compromisso de fé desses jovens que os capacitou a tomarem a posição que tomaram. Então, às vezes, a gente acha que não tem nada a ver a gente comer. Olha aí, você às vezes acha que não tem nada a ver você comer uma comida que foi ali de algum lugar, que seja Cosme e Damião, que seja uma festa na roça, mas de outra religião. Você acha que não tem nada a ver, mas espiritualmente tem a ver sim. E se Daniel fez isso perante o rei, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Se Daniel rejeitou a comida do rei, por que nós temos vergonha, às vezes, de falar, de não aceitar uma comida que nos oferece? Devemos nos maravilhar no profundo compromisso de fé desses jovens que os capacitou a tomarem a posição que tomaram. Talvez eles dessem testemunho da fidelidade dos pais e mães que incumbiram neles um profundo conhecimento das questões fundamentais de obediência e fidelidade. Ensina o seu filho o caminho que deve andar.
ele nunca, jamais se desviará dele. Ele pode receber o prato que for. Se você ensinou obediência, um dia, uma pessoa que eu amo muito veio uma conversa esquisita, tentando conversar comigo de uma forma assim, me dando um conselho sobre algo nada a ver, que ela poderia pensar que eu estava fazendo de ruim. E eu falei: você não me conhece. Você acha que me conhece, mas você não me conhece. Então, assim, é muito importante a gente ensinar isso para os nossos filhos, né? E mesmo que eles passem por alguma situação que você acha que está sendo prejudicial, mas se você inculcou na cabeça dele a obediência e a fidelidade a Deus, e se você ensinou o caminho, não se preocupe, porque mesmo se ele se desviar, ele vai voltar. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Gente, isso aqui é muito emocionante, você ler uma história como essa. Porque Deus pegou meninos, mas meninos que foram completamente obedientes e fiéis a Deus, e transformou nos homens, nos meninos ainda, porque eles ainda eram meninos aqui, mais sábios de todo o reino, mais do que todo mundo. O que Deus faz? Olha o que Deus faz. Quando nós colocamos, na disposição de Deus. E você vê que cada um tinha um propósito, Ezequiel de um lado, Jeremias do outro, Daniel do outro. Daniel dentro do reinado ali. Capítulo 2. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho a seu espírito. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Então aqui nesses versículos, os sonhos eram considerados importantes para predizer o futuro e comunicar a vontade dos deuses nas culturas antigas. Portanto, grande esforço era empregado na correta interpretação de sonhos, e muitos livros e fórmulas eram utilizados especificamente na interpretação dos sonhos.
A maior responsabilidade dos mágicos, feiticeiros e astrólogos na corte incluía a interpretação do significado dos sonhos do rei. Embora nem todo sonho fosse tido como vindo de Deus, frequentemente revelavam um futuro ao povo. Os significados simbólicos tinham que ser interpretados com cautela. Não existe nada que indique que o comportamento de Nabucodonosor tenha sido alterado por esse sonho, embora seja óbvio que ele considerou importante sua compreensão. Estou só fazendo uma adenda aqui. Versículo 5. Vamos ler até o 23. E aí a gente comenta também. Aí talvez a gente pare para comentar alguma coisa aqui. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho, e seus servos lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse está resolvido. Isto é, se não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que me podeis dar-lhes a interpretação. Eita! Que tarefa difícil, né, gente? Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal entre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Errado não tá, né? Errado não tá, porque como que o rei quer que eles revelam o sonho antes do rei contar o sonho? Então, versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel não sabia, né? Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Confiante Daniel, hein? Muito confiante. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao rei do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendize o rei, o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Então, o que a gente pode tirar daqui? Achei muito, muito interessante e relevante isso aqui, porque existia um problema. O rei tinha mandado matar todo mundo, e eles também seriam mortos. E aí Daniel falou: não, eu creio em Deus que ele vai me revelar isso daqui. Eu creio
na autoridade do meu Deus. Eu sei que Ele vai fazer, eu confio, eu creio, eu acredito em tudo. Só que essa revelação não era assim, ó. Ele sabia também que essa revelação, ela não ia vir de uma hora para outra. Então a gente às vezes pode achar que Deus nos dá um dom, uma revelação, uma visão de uma hora para outra e pronto. E muitas vezes, gente, não. É incrível como as visões mais lindas que Deus me deu, assim, mais reais, as experiências mais sobrenaturais com visões. Sabe onde eu estava? Em Rodas. Eu estava no reencontro. Eu estava na capacitação para o HELP, que é restauração emocional e libertação plena, né? Que a gente faz. Deus me deu uma visão assim parecida com essa visão de Ezequiel que a gente viu aqui há algum tempo, no início de Ezequiel. Então, depende de você buscar. O que Daniel fez? Se reuniu com os outros profetas, com os outros sábios, com os companheiros, e foi buscar Deus. E ele começou fazendo o quê? Bendito seja o nome de Deus, elogiando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Versículo 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e como Ele mora a luz. E com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então ele estava agradecendo mesmo antes de Deus dar a visão. Nas nossas capacitações a gente está orando assim, com esse propósito. A gente não está pedindo, a gente está agradecendo porque Deus já fez. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Hoje na mentoria falei sobre isso. A gente falou ontem sobre mentalizar o que você quer, buscar, visualizar, escrever, orar em cima disso. E com certeza as coisas vão acontecer. Tudo que já aconteceu esse ano foram coisas que eu anotei, mentalizei, escrevi. E quanto mais você faz, Deus acabou de me mostrar isso aqui. Quanto mais você faz, mais você vai receber. Então, é fazer todos os dias. É fazer todos os dias. Tem um estudo aqui falando sobre esse versículo 23. Olha aí. Perfeito. Uma vida pessoal de devoção foi modelada por Daniel, de maneira que ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias da mesa do rei, né? Ele abertamente se abstinha das iguarias, exibindo a força de sua convicção como resultado. Deus deu a Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecimento, inteligência e toda cultura e sabedoria. Para Daniel, deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Uma das escolhas principais de sua vida foi a decisão de orar e dar graças a Deus, o que cumpria 3 vezes ao dia. Tá vendo? Como costumava fazer. Daniel manteve esse compromisso pessoal de devoção, mesmo diante
do decreto. Então, depende da nossa busca. Daniel manteve esse compromisso pessoal de devoção mesmo diante do decreto real que buscava proibir a adoração a Javé. Daniel também foi rápido a pedir a sabedoria de Deus, buscar a orientação de conselheiros tementes a Deus e agradecer a Deus pelas revelações de sabedoria. A vida de Daniel demonstrou o compromisso de ouvir, conhecer a palavra de Deus e vivê-la de forma prática. Jesus ensinou esse mesmo procedimento, ouvir e praticar. Lindo isso aqui, ó. A devoção em conhecer e fazer o trabalho de Deus, recusando-se a ser tragado pelo pecado do mundo. Capacita a pessoa a herdar a graça, o amor e a sabedoria que Deus oferece àqueles que se entregam totalmente a Deus. Então, aqueles que têm uma nova vida em Cristo, né? Aqueles que são nova criatura. Verdadeiramente buscam isso todos os dias. Então, vamos ler do 24 até o 31. Até o 30. Por isso, Daniel foi ter com Arioque ao rei, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei o rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O seu sonho e visões da sua cabeça, quando estavam no seu leito, são essas. E aqui ele começa dizendo o sonho. No 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então ele era humilde aqui ainda, né? Acima de tudo, ele ainda era humilde. 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha
das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a espátula se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de baixo de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por outra parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado do barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias dos reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então aqui faz menção a Jesus, né? No 44. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Gente, que maravilhoso, né? Nossa, essa história já é incrível aqui só por essa parte. E olha que a gente está no segundo capítulo. Estamos no segundo capítulo. Aqui dos versículos 31 ao 45, ao interpretar o sonho, Daniel identificou Nabucodonosor como a cabeça de fino ouro. Os reinos mencionados a seguir não foram identificados especificamente nesse sonho, nem em sua interpretação. Contudo, os sonhos e visões subsequentes acrescentaram detalhes identificadores mais específicos. Os estudiosos que aceitam esse livro como sendo do século 6 a.C. consideram esse sonho uma previsão e normalmente identificam os 4 reinos como Babilônia, Império Medo-Pérsia, a Grécia e a Roma. E no versículo 43, misturar-se-ão mediante casamento, provavelmente refere-se aos casamentos com propósitos políticos entre famílias politicamente mais fortes e mais fracas. Essas alianças provariam ser instáveis, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Então aqui ele estava falando que não era uma boa ideia, né? Dos versículos 44 e 45, apesar de todo o valor e força representados nos metais usados na estátua, eles não eram duradouros nem fortes, quando comparados à pedra que representava o reino de Deus, que esmiuçara e consumira todos esses reinos e subsistirá para sempre. No 47, embora Nabucodonosor tenha feito essa declaração sobre o Deus de Daniel, é bom lembrar que, como politeísta, né, adorador de muitos deuses, o rei podia facilmente acrescentar mais uma divindade ao panteão de deuses que ele adorava. Mas a gente vê aqui um grande propósito, né? Então vamos finalizar nosso devocional de hoje com o capítulo 3, que são 30 versículos. Bem, eu vou tentar ir lendo e comentando, mas como a história é muito envolvente, dá vontade de ler tudo logo, né? Mas vamos ver aqui. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Gente, já bem aqui no início, né? Fornalha de fogo. A Daniel também não é muito longo, não. São 12 capítulos só. Nós vamos ler ele em 3 dias. 3 ou 4? 4 dias. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha do fogo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levado. Vamos ler até o 7 e comentar. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, com vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levado. E aí, Nabucodonosor fez essa imagem, né, com altura de 60 côvados e largura de 6. Indica sua arrogância e falta de conhecimento de Deus de Daniel, né? Então, ele não sabia nada sobre Deus. Exatamente. Ele pode ter tido a intenção de fazer com que a estátua simbolizasse ele mesmo. Por outro lado, visto que no versículo 3 indica que todas as autoridades governamentais de todo o império foram intimadas a comparecer, ele pode ter tentado unificar todas as nações sob seu governo, impondo uma religião única, como costuma ser o caso com a idolatria. O ídolo serviu aos propósitos e objetivos daquele que o fez. Amém?
Então, aqui no versículo 5 ao 7 também, o uso de 3 palavras gregas na relação dos instrumentos musicais não indica que o livro tenha sido escrito algum tempo depois das conquistas de Alexandre o Grande. As atividades comerciais dos gregos prevaleciam através do Oriente Médio do século 8 a.C. Em diante, portanto, é razoável pensar que diversos instrumentos musicais gregos foram bem conhecidos por seus nomes em grego na Babilônia, no século 6 a.C. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Esse ó rei vive eternamente não era uma oração para que o rei de fato vivesse para sempre, mas uma saudação típica da época. Versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha ardente de fogo. Há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses homens, ó Deus, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, esses 3 jovens judeus obedeceram ao mandamento de Deus, mesmo pondo suas vidas em risco. A proposta em Daniel é um poderoso testemunho de sua fé em Deus e de sua vontade de confiar na vontade dele, independente do custo. Então, independente de qualquer coisa, nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Sem pensar em qualquer outra coisa. Então, pode ser uma indicação médica, mas se vai me levar a pecar e o pecado me afasta de Deus, então eu não vou fazer. Pode ser uma indicação do governo, pode ser minha mãe, meu pai, meu marido, minha filha, meu filho, quiser qualquer coisa, mas se tiver que pecar e o pecado vai me afastar de Deus, então eu não vou fazer. Quanto mais adorar outro Deus. Sobre isso. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a seus deuses, a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vós que poderá livrar-nos das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Meu Deus, é muito forte, né? Como que os caras têm a coragem de falar isso pro rei, né? E no final dos tempos, gente, isso vai acontecer. E aí você pensa, chegar um policial, um governador, um prefeito, um enviado de, né?
um anticristo, um qualquer coisa do mal, para você falar: nega Jesus agora, nega Jesus agora, e você vai ter que fazer isso aqui. Se você quiser reinar com Cristo, você vai ter que fazer isso aqui. E confiar. É o que os meninos estavam falando ali, ó. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, mas eu não vou adorar o seu Deus. Independente de qualquer coisa. É forte. Versículo 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Então eles estavam cheios de roupa, de pano, de um monte de coisa, né? Mostrando que era para ser tudo consumido rapidamente, né? E aí, 22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao Deus. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Gente, que maravilhoso. Meu Deus do céu, dá vontade de sair gritando. Olha aqui. Eles vieram falar, né? Ó. A fornalha estava acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. Caíram atados. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos companheiros: ah tá, isso aqui já é uma nova. E aí o rei perguntou, né? Ele levantou depressa e disse aos seus companheiros: não lançamos nós 3 homens atados do fogo, dentro do fogo? É verdade, ó rei, eles responderam. E no 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o seu aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram machucados ou chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei,
preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, serão despedaçados, que seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Deus é muito lindo. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Dá vontade de continuar. Vamos ler o livro inteiro hoje? Gente, que maravilhoso. Isso aqui dá uma pregação, hein, Bispa Dulce? Já sabe qual que vai ser a próxima pregação. Meu Deus, só de acender o fogo no fogão a lenha, a gente já fica com cheiro de fumaça. Verdade. E aqui no capítulo ainda faz questão de falar que eles estavam cheios de roupa, cheios de coisa. E Deus é o Deus de milagre, realmente. A fornalha estava 3 vezes mais quente do que o normal, do que o de costume. Gente, não. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso, Deus tremendo. Amém? E aí, do 25 ao 30, Nabucodonosor ficou espantado e foi obrigado a admitir a existência de um Deus altíssimo, mais poderoso do que ele. Amém? Glória a Deus! Eu estou ansiosa pelo capítulo de amanhã. Chama mais alguém para estar com você aqui, ouvindo, lendo a palavra. E eu vou compartilhar também no YouTube. Às vezes você quer mandar para alguém, eu vou compartilhar no YouTube. Eu queria compartilhar todos, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar todos no YouTube, mas eu vou mandar lá, tá? Vai ser bênção. Feche seus olhos. Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Pai, Senhor, que é isso? Que palavra maravilhosa, Senhor, que unção, Pai, nós queremos mais, só sei que eu quero mais, só sei que eu quero mais. Eu já acordei já na aula vendo anjo, eu já estou transbordando do Espírito Santo desde da hora que eu comecei a primeira oração do dia. E já estamos na 5ª oração, ou 6ª, ou 10ª, não sei. Senhor, nós queremos mais, sempre mais de Ti e menos de mim, menos de nós. Seja feita a Tua boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda nas nossas dificuldades. Senhor, nós hoje, a partir de hoje, se ainda tínhamos alguma dúvida, nós não teremos nunca mais. Nós não vamos nos preocupar com o futuro, com a incerteza. Não vamos ter ansiedade nem depressão pensando no passado. Nós vamos viver o agora, crendo e confiando que o Senhor já fez, porque nós estamos debaixo da Tua graça, da Tua obediência, da Tua fidelidade, cumprindo o propósito do Senhor, o chamado do Senhor, a missão que o Senhor nos deu, de levar a Tua mensagem, de espalhar a Tua mensagem, de ensinar para os nossos filhos. E sabemos que o Senhor irá nos honrar nossos filhos, nossas gerações, e nos ajudar nas nossas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Então é isso, maravilhosos. Gente, só para finalizar aqui, deixar um recado para vocês. A Valéria tá aí, Valéria? Só a Valéria que não falou nada. Tá concentrada aí, Valéria? Quarta-feira nós teremos
uma aula incrível sobre posicionamento dentro da comunidade. Então já se programa, quarta-feira, 9 horas. Quero ver todas vocês na nossa aula, tá? Dentro da comunidade Mulher Graciosa. Posicionamento. Como se posicionar. Essa é uma aula bem prática, com tarefa, com muita prática mesmo. Vai ser muito bom, beleza? Bora! Vejo vocês. Até amanhã. A Valéria tava orando. Amém. Continua aí orando, gente. Beijo, bom sabadão, bom final de semana pra vocês. Até amanhã.